Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a Arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, Noé foi muito, muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Proclamação da República. Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos anos. Logo em seguida, o cargo de imperador do Brasil passou para o seu filho, o Dom Pedro II. Dom Pedro II também era muito amado pelo povo brasileiro e governou o Brasil por muitos anos também. O cargo de imperador passa de geração a geração dentro de uma mesma família, geralmente de pai para filho. Mas o trono de Dom Pedro II estava ameaçado devido a vários problemas que o Brasil estava passando na época. Um dos problemas é porque os religiosos estavam irritados com Dom Pedro II por ele estar se envolvendo com os problemas da igreja. Outro fato importante foi a libertação dos escravos pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Fato que desagradou demais os donos de terras, pois sem os escravos, eles não tinham mais quem fizesse o trabalho duro. O cargo de imperador era passado de pai para filho e não de pai para filha. Mas Dom Pedro II só tinha como filha a princesa Isabel. E o povo brasileiro não achava nada bom que o Brasil fosse governado por uma mulher. Os militares também estavam muito desapontados, pois logo após a Guerra do Paraguai, não foram valorizados como gostariam. Eles também ficaram sabendo que o Brasil ainda era o único país das Américas que não tinha um presidente da República. E o sonho de ser uma república cresceu entre os militares. Marechal Deodoro da Fonseca era o militar mais influente da época. Por isso ele era o principal candidato a se tornar presidente da República. Na República, qualquer cidadão pode governar o país. E este tipo de governo geralmente se preocupa com a opinião do povo. Já no Império, o governo passa de geração a geração, dentro de uma mesma família, e não se preocupa com a opinião do povo. Todos esses motivos levaram o Marechal Deodoro da Fonseca a dar um golpe militar, proclamando assim a República, se tornando então o primeiro presidente do Brasil. Isto aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, obrigando assim a Dom Pedro II voltar para Portugal com sua família.
Olá, amiguinhos! Hoje venho apresentar a vocês um novo quadro da EBI, Desafio Bíblico. E começaremos com um dos heróis da fé que já conhecemos, Moisés. Preparados? Então vamos lá! Pergunta número 1. Quem encontrou Moisés no rio? Alternativa A, a filha de Faraó. Alternativa B, os bombeiros. Alternativa C, a esposa de Faraó. Alternativa A filha de Faraó. Pergunta número 2. Por que Deus enviou as pragas para o Egito? Alternativa A, porque Deus quis. Alternativa B, porque o coração de Faraó estava endurecido e ele não queria libertar o povo de Israel. Alternativa C, porque Moisés pediu. Alternativa B, porque o coração de Faraó estava endurecido e ele não queria libertar o povo de Israel. Pergunta número 3. Por que Moisés voltou para o Egito depois de ter ido embora? Alternativa A, para exigir sua herança, por isso arrumou toda aquela confusão com Faraó. Alternativa B, para visitar a família que o tinha criado. Alternativa C, voltou para ajudar os israelitas como Deus tinha mandado. Alternativa C, voltou para ajudar os israelitas como Deus tinha mandado. Pergunta número 4. Por que Deus escolheu Moisés? Alternativa A, porque Moisés era corajoso e tinha disposição para servir a Deus. Alternativa B, porque Moisés era forte e falava bem. Alternativa C, porque Moisés queria ser um super-herói. Alternativa A, porque Moisés era corajoso e tinha disposição para servir a Deus. E aí, amiguinhos, gostaram?